Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para estarmos abordando assuntos referentes à nossa escola bíblica dominical da revista Betel. Desta feita, lição de número 11, ao qual vamos estar abordando sobre os planos de Deus nos sonhos de José. Você tem sonhos? Tem projetos? O Senhor pode realizá-los se você colocar esses sonhos nas mãos de Deus. Com certeza eles serão realizados. E nesta lição vamos estar abordando sobre um homem chamado José, ao qual ele tinha sonhos. Aos 17 anos, ele teve ali a sua vida completamente mudada, mas ainda assim ele continuou acreditando nos sonhos as quais Deus tinha para a sua vida. Texto de referência está lá em Gênesis 37, versos 2, 3 e 4. Texto áureo está em Provérbios 14, 30, conforme nós temos abordado. Pois bem, existem contextos aos quais nós não temos nenhum tipo de gerência sobre eles. Existem contextos aos quais nós não temos nenhum tipo de controle sobre eles. Por exemplo, nós nascemos no Brasil. Ninguém te perguntou se você queria nascer no Brasil ou não. Você simplesmente nasceu no Brasil e ponto final, é brasileiro. Talvez você gostaria de ter nascido nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em algum outro lugar, na África, na Oceania, na Antártida. Tantos lugares que poderia ter nascido, mas você nasceu justamente no Brasil e ninguém te perguntou se você queria nascer aqui. Mas você nasceu, você não tem um controle sobre este contexto ao qual você está inserido. Ninguém te perguntou se gostaria de ter nascido na cidade ao qual você nasceu, talvez Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, no Nordeste e tantos outros lugares. Ninguém te perguntou onde você gostaria de ter nascido. Você simplesmente nasceu onde você, de fato, nasceu. Ninguém te perguntou a família ao qual você nasceu, se você gostaria de ter nascido nesta família. Simplesmente você nasceu na família ao qual você nascera, está inserido no contexto familiar, neste tipo de contexto familiar ao qual você nasceu. E existem contextos familiares que são extremamente conturbados. Como assim? Eu quero falar nesta lição sobre o contexto familiar de José. José nasceu num contexto familiar extremamente conturbado, não foi um contexto de mar de rosas. Ninguém perguntou para José se ele gostaria de ter nascido naquela família, na família de Jacó, na família de Raquel, ali juntamente com a sua tia, Leia. Ninguém perguntou isto, mas ele nascera naquela família, uma família extremamente conturbada. Agora a pergunta é, conturbada por quê? Pois bem, nós temos estudado sobre Jacó. Jacó, nós temos estudado que ele foi alguém que enganou seu irmão e fugiu para uma outra terra. E chegando lá, ele se encanta por Raquel. E ele, tendo se apaixonado por Raquel, ele trabalha por ela. Mas nós entendemos que ele foi enganado. E ele foi obrigado a casar com Leia. Ou seja, ele foi obrigado a casar com Leia. Ele não sabia que estava se casando com Leia, mas casou-se com ela. E ele percebendo o engano, ele vai e trabalha por mais 7 anos pela sua mulher amada, Raquel. E tendo trabalhado por 7 anos por Raquel, ele finalmente se casa com ela. Tendo se casado com ela, ele passa a ter 2 esposas. Contra a sua vontade, contra o seu querer, podemos dizer assim, ele foi enganado e casou-se primeiro com Leia. Depois ele casa-se com Raquel e passa a ter 2 esposas. Olha o contexto ao qual ele foi inserido. E tendo casado-se com ambas, ele então vai, como todo chefe de família, ele quer ter filhos, as mulheres querem terem filhos, e eles começam a tentar filhos. Leia, ela tem filhos primeiro. Só que existe uma situação aí bastante interessante, ao qual é importante nós frisarmos, que Leia, ela não era a mulher amada. A mulher amada era Raquel. E por não ser a mulher amada, ela era preterida em muitos momentos. E ela tem aí o seu primeiro filho, chamado Ruben, ao qual Ruben se chamou Ruben porque
tudo tinha um significado para eles, e Rubens significava: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, o primogênito de Léia se chamava Ruben. Olha só o contexto, olha a situação a qual Léia estava vivenciando com aquele marido chamado Jacó. O Senhor atendeu a minha aflição. Ela não era a mulher amada, ela era a mulher preterida, né? Então, ela fica feliz com o nascimento de Ruben e achava que assim então o seu marido ia olhar para ela com outro olhar, com uma outra afeição, com mais amor. Só que o tempo vai passando e Léia vai dando mais filhos para Jacó, mas ainda assim Jacó continua amando de uma maneira muito linda, né, e de uma maneira diferenciada a sua amada Raquel. E Raquel, ela entende em algum momento que ela também precisava ter filhos. Ela pega ali a sua concubina, Bila, e oferece para Jacó. Naquele tempo, naquela cultura, o contexto ao qual eles estavam inseridos, é importante nós entendermos, uma mulher quando não podia ter filhos, era natural para o contexto da época pegar aí, de repente, a sua concubina e entregá-la ao seu esposo e ter aí um filho com seu esposo e ela tomar aquela criança como se fosse sua, era mais ou menos como se fosse uma barriga de aluguel. E ela fizera isso, ela oferece Bila para Jacó, e ele tem aí outros, né, outros filhos, e vai tendo filhas. E em algum momento, o tempo vai passando, o Senhor resolve atender Raquel. Em algum momento, o Senhor resolve dar um filho a Raquel. E esse filho se chama José. Quem era José? Ela deu esse nome José porque significa o Senhor acrescenta, né? O Senhor iria acrescentar, ela queria ter mais outros filhos, por isso deu o nome de José, que significa o Senhor acrescenta. E o contexto familiar ao qual José nascera era este: um contexto de muitas intrigas, um contexto de muita rivalidade, um contexto de inveja entre até ambas as irmãs, Raquel e Léia. Léia tinha inveja de Raquel, Raquel tinha inveja de Léia. Os filhos cresceram naquele ambiente de, vamos dizer assim, de duelo entre ambas as esposas de Jacó, e José cresce neste tipo de ambiente, é nesse contexto que José nasce, é nesse contexto que José está inserido, um contexto conturbado. E olha só a situação: José era filho da mulher amada e por isso ele se tornou o queridinho de Jacó. Era mais ou menos assim, os filhos das outras e o filho da mulher amada. Esse era o contexto ao qual José estava inserido. Os filhos das outras, todas as outras mulheres, e o filho da mulher amada, que era José. E naturalmente haveria inveja, ciúme contra José. Agora a pergunta que eu gostaria de lhe fazer: José escolhera esta situação, viver esta convivência familiar, viver esta história? Não, ele não escolhera isto, mas ele estava inserido neste ambiente. E a pergunta ao qual quero trazer para a nossa atualidade: qual o teu contexto de vida? Qual o teu contexto ao qual você está inserido na sociedade? Porque talvez você nasceu numa comunidade e pense que não pode sonhar porque nascera numa comunidade. Talvez você nasceu pobre, quase miserável, e pensa que não pode sonhar porque nasceu numa família pobre. Talvez você nasceu num lar destruído e pense que não pode sonhar porque nascera num lar destruído. Talvez você é fruto de um relacionamento proibido e pensa que não pode sonhar porque você nascera de um relacionamento ao qual você não foi desejado, não foi planejado, não foi sonhado. Não importa o contexto ao qual você está inserido, o que eu quero lhe dizer é que com Deus sempre é preciso sonhar. Com Deus sempre se pode sonhar. E José, ele nascera neste contexto ao qual nós abordamos, e no meio daquilo tudo ele teve sonhos.
né, teve sonhos. No meio daquele contexto, José ainda sonhava. E olha o sonho audacioso de José. Ele sonhava ali, o primeiro sonho foi feixes de trigo, ao qual dele eram mais proeminentes, e os outros estavam em volta e se encurvavam ali diante do feixe dele. Depois ele teve outro sonho, ao qual o sol, a lua, as estrelas ali, né, tudo, né, se curvavam diante dele. Então nós podemos entender que José teve sonhos audaciosos. E ao contar esse sonho para a família, eles entenderam, perceberam logo que tinha alguma coisa diferenciada com José. Que José fora chamado para viver uma vida diferente de todo aquele contexto ao qual eles estavam inseridos. E naturalmente veio inveja, naturalmente veio situações contra José que lhe causaram, né, situações desagradáveis em sua vida. Não é porque você mora, de repente, numa favela, não é porque que você talvez tenha pouco estudo, não é porque que você tenha tido pouca oportunidade na vida que você não possa sonhar. A Bíblia nos mostra que sempre é possível sonhar, até sonhos audaciosos. Sempre é possível sonhar se Deus estiver guiando os teus sonhos. Agora o interessante é pontuar bem isso. Se Deus estiver guiando os teus sonhos, sempre é possível sonhar. Sonhe. Deixe Deus encaminhar os teus sonhos. Você tem deixado Deus encaminhar os teus sonhos? Sonhe. Deixe Deus encaminhar os teus sonhos. José era um homem que ele contou os sonhos para os irmãos, para a mãe, para os demais, para o pai, para a família ali. Ele contou os seus sonhos. José era inocente. E ele contou com tanta empolgação, com tanta certeza, que os sonhos dele geraram inveja em quem estava ouvindo. Sem contar a túnica. Né? O seu pai lhe dera uma túnica colorida, uma túnica comprida, que o diferenciava de todos os irmãos. Vamos imaginar que todos usassem cinza. E aparece lá, vamos imaginar, estamos conjecturando que todos usassem cinza, um estilo de roupa só. E José vinha aquela roupa resplandecente, linda, colorida. Então ele já andava diferente de todo mundo. Então nós podemos tirar uma situação com isto, que pessoas sonhadoras acabam dando diferente das outras. Pessoas sonhadoras têm um brilho natural, um brilho próprio, que por vezes incomoda outros que estão observando. E a mente delas, pessoas sonhadoras, já são o que ainda no contexto atual por vezes ainda não são. Tem mentes brilhantes, um olhar holístico, olham sempre à frente, e Deus está querendo levantar você, está querendo nos levantar em meio à nossa geração, para termos sonhos, os sonhos de Deus em nossas vidas, trazendo para o nosso meio cristão, para o nosso meio evangélico. Se você sonha em cantar no Brasil afora, em várias igrejas, talvez o contexto hoje não seja dos mais agradáveis. Você cante para 3 pessoas, 4, 5, 10 no máximo, 20, 30 aí na sua igreja local, e alguém diga, isso é impossível, você não canta nem tão bem assim. Mas imagine-se cantando para multidões, porque os sonhos que Deus colocou no teu coração vão se realizar. Quem sabe você hoje é um pregador pequeno, poderíamos assim dizer, sem fama, sem reconhecimento. Pregue para 5, para 10, para 15, para 30, para 40, 50 pessoas. Mas imagine-se pregando para multidões, viajando o Brasil afora, porque são os sonhos que Deus tem preparado para a sua vida. Quem sabe você se imagina pastoreando e talvez não saiba nem falar direito, mas imagine-se pegando o cajado e apacentando as ovelhas do Senhor, porque são os sonhos que Deus tem preparado para a sua vida. E todo sonhador, ele pode ser lançado no poço. José era um sonhador e devido aos seus sonhos ele fora lançado no poço. E todo sonhador vai ter sempre alguém que vai tentar te jogar no poço. Você não tem condições, você não tem família, você não tem nome, você não tem dinheiro, você não tem recursos, você não sabe falar, você não sabe isso, você não entende isso, você não é nada. Sempre vai ter alguém para te jogar no poço. Mas se Deus tem colocado sonhos no teu coração, Ele vai encaminhar para que as coisas aconteçam, Ele vai enviar provisão. E foi o que aconteceu, jogaram José num poço, a história é conhecida, mas Deus preparou ali os ismaelitas.
Deus preparou os ismaelitas, né? A porta se abriu para José através do poço. E às vezes as portas se abrem quando nós estamos no poço. É no poço que nós buscamos mais. É no poço que nós oramos mais. É no poço que nós dependemos de Deus e reconhecemos que não somos nada. E Deus prepara a providência, prepara a provisão. Naquele poço, Deus preparou os ismaelitas que vinham na caravana. Os irmãos de José olharam e pensaram, não vamos matar José, vamos vendê-lo, e vendê-lo ele como escravo. Aquela venda foi uma porta aberta para a vida de José. E quem sabe hoje as portas de Deus está abrindo sobre sua vida, né? Porque por vezes você pensa que vai abrir portas porque você é bom. Não, você não vai abrir portas porque você é bom. Você não vai abrir portas porque você prega bem. Você não vai abrir portas porque você canta bem. Você não vai abrir portas porque você ora bem. Você não vai abrir portas porque profetiza muito bem. Não, porque você é o bonzão. Não, quem abre portas, quem envia a providência é o Senhor. Tudo vai acontecer na tua vida, os teus sonhos vão acontecer na sua história, na sua vida, se o Senhor permitir, se Ele enviar provisão. E creia, Deus tem enviado provisão. O desfecho da história é bastante conhecido de todos nós, né? Com o passar do tempo, José foi levado para a casa de Potifar, da casa de Potifar para a prisão, da prisão para a casa de Faraó. E tudo aconteceu na vida dele como deveria ocorrer. Na sua história, os teus sonhos, os projetos de Deus vão acontecer na tua vida como precisam ocorrer. Por vezes entrando no poço, entrando na prisão, estão na casa de Potifar, para depois chegar na casa de Faraó para se tornar o segundo depois de Faraó. Que na sua vida, os sonhos de Deus aconteçam. Que na sua vida, o Senhor direcione os teus passos, os teus caminhos, porque o Senhor é contigo. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente, em nome de Jesus. Tem gostado dos nossos conteúdos? Deixa aí o seu like, se inscreva aí em nosso canal e ajude-nos a levarmos mais e mais a palavra de Deus para mais pessoas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe.